Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Há exatos 2 meses, nós fizemos uma ação nacional para debater a crise política no Brasil. Naquele momento, explodiam denúncias contra o mais alto escalão do governo, além de outros nomes influentes na política do país. De lá para cá, nada mudou. Muito pelo contrário, a situação só piorou. As acusações contra o presidente Michel Temer aumentaram. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o PMDBista pelo crime corrupção passiva. Temer se tornou o primeiro presidente brasileiro no exercício do mandato a ser denunciado por um crime comum. Para discutir este grave panorama brasileiro, nós vamos conversar com o geopolítico e professor de Relações Internacionais, James Oni, e o economista e professor Antônio Carlos Lobão. Obrigado pela presença de vocês dois hoje no Programação Nacional. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor oportunidade. Lobão. Muito bom discutir com vocês. Que bom. Vamos bater um papo hoje e explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, se é assim podemos explicar a que ponto chegou esse país. Gostaria de começar aqui com o senhor, James. É muito difícil, sempre a situação se mostra bastante complexa, mas nós temos que fazer 2 análises bastante claras. Uma ao longo da história da formação política brasileira e a outra a conjuntura que nós vivemos. Eu acho que aí nós vamos encontrar um pouco da solução ou talvez algum vislumbre do que pode ser feito no futuro. O que eu acredito é que nós estamos hoje numa sinuca de bico muito complexa e que se nós analisarmos a história e a conjuntura, talvez possamos encontrar um caminho, mas infelizmente neste momento a crise política supera qualquer outra situação. Lobão, a crise pode piorar ainda? Olha, piorar e melhorar, acho que depende muito do ponto de vista, O que nós estamos vendo, apesar do aumento da incerteza, nesse sentido, sim, é uma piora, porque a incerteza gera insegurança, tanto por parte dos empresários quanto dos cidadãos, Mas, por outro lado, nós estamos vivendo um momento único na história, Pela primeira vez ficou explícito os vínculos entre o poder econômico e o poder político. Vínculos que vêm já desde, se a gente pensar, décadas, que esses vínculos vêm se colocando. Quer dizer, as grandes fortunas, as grandes empresas, muitas vezes foram construídas nesse país por conta de privilégios e acordos entre o poder econômico e o poder político. O que nós estamos vendo e que a população está podendo ver, visualizar agora, são os meandros desse jogo. Um jogo que passou desde a construção de Brasília, como o professor James vinha colocando, passou pelo governo militar, onde as grandes empreiteiras também tinham um poder imenso ali nas grandes obras do governo militar, passou pela transição e vem passando, e vem continuando. E o que nós estamos vendo agora simplesmente é a face oculta do capitalismo brasileiro. Um capitalismo de laços, de compadrios, de acordos de amigos, em que a sociedade, infelizmente, é excluída do processo, a renda se concentra, os poderes se concentram na mão das famílias que vêm governando e comandando tanto a economia quanto o sistema político do país. Diante até dessa fala sua, professor Lobão, tá essa ideia enraizada de que isso faz parte da cultura do país? A gente pode acreditar nisso? Eu acho que o professor Lobão foi muito feliz, Júnior. Ele colocou claramente que a nossa história política, a nossa história da formação econômica, ela passou por acelerações, às vezes, mal planejadas. Quando nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre Brasília, algumas das grandes fortunas que se formaram nesse país e que, coincidentemente, estão envolvidas em dos maiores escândalos nos últimos 30 anos, foram forjadas e criadas com a construção de Brasília. Essa ideia da aceleração do crescimento, de fazermos tudo de forma rápida, abrupta, tudo no afogadilho, abre brechas dentro da cultura política brasileira para que aconteça isso que o Lobão lembrou muito bem, que é a entrada de grupos inescrupulosos, aproveitando das necessidades que o país tem para colocar seus interesses. E isso realmente dificulta muito o desenvolvimento do país e especialmente a questão da cidadania, a democracia profunda, aquela que faz o cidadão participar ativamente. Nós estamos diante de uma... Bom, desculpa, pode falar. Não, só colocando, quando a gente fala em cultura, não vamos colocar isso como uma coisa da natureza. Perfeito. A cultura, ela pode ser modificada. Sim, nós vivemos, não é a natureza, não é porque o brasileiro é inferior ou porque a nossa sociedade é inferior. Muito importante isso. A cultura, ela é construída, é um processo histórico que nós estamos vivendo, e que pode ser modificado.
Então, se até hoje foi assim, não significa dizer que vai continuar sendo assim. E que deve ser modificado, e que pode ser modificado. A ideia de cultura é nesse sentido. Eu tenho muito medo dessa naturalização, como se nós fôssemos inferiores e condenados a viver dessa forma. Isso não é verdade. O resto da vida. Isso não é verdade. A cultura ela pode ser modificada. Em 2013, por exemplo, quando a gente viu a população nas ruas, isso não fazia parte da nossa cultura. Não. Mas aquilo praticamente colocou em xeque todas as instituições. Eu acho que muito do que nós estamos vivendo hoje ainda é reflexo daqueles movimentos que estavam lá, daquelas demandas não atendidas, das pressões populares e do medo que o povo nas ruas levou a esses grupos que vinham dominando, né, o sistema político, o sistema econômico, a própria mídia. Né? Isso tudo foi colocado em xeque em 2013. Então, essa crise não começa agora, é uma crise que vem já de 2013 e nós estamos mudando esse processo. Quer dizer, a cultura ela está sendo reconstruída, eu acredito. Até o senhor está falando um assunto muito interessante, porque eu já ouvi várias pessoas falarem assim, bom, isso aí vem da colonização do Brasil, da época dos portugueses que vieram para cá e que só vinha refúgio, né? As pessoas que estavam condenadas lá e expulsavam do país e traziam para cá. E aí, por isso que nós somos assim, é isso mesmo ou não? Eu acho que existe esse ingrediente. Eu acredito que exista uma cultura criada, como o professor Lobão lembrou, de que os benefícios que o país traz, e não você se inserir no país. Poucos de nós entendemos o país como nosso. Esta é que é a grande realidade. Por isso que o processo de colonização, ou exploração, melhor dizendo, ele marcou isso. A presença dessas pessoas aqui, eles vinham justamente para explorar as riquezas do país. Porém, nós não podemos esquecer que esse é um processo histórico muito longo e que, na verdade, na constituição da população brasileira, isso tem pouca notoriedade. O povo brasileiro que nós conhecemos sempre foi trabalhador, sofreu os maiores percalços da história. Nós somos um povo que teve a escravidão, teve uma história de baixíssimos salários, de exploração da mão de obra, e nós vivemos uma sociedade que busca o progresso. Então, essa história de que nós temos essas raízes tem o seu fundamento, mas não da população, e sim da classe dirigente, que durante muito tempo viveu de forma cartorial, no apadrinhamento e que não quis mais se juntar à população. Um dos maiores avanços que nós tivemos na história desse país foi o movimento das diretas já, quando a população foi para a rua exigir uma coisa subjetiva inicialmente, mas muito simbólica, que era a democracia. E essa democracia que permitiu, então, que nós chegássemos até aqui e que, pela primeira vez, uma questão geracional que falávamos agora há pouco, uma nova geração de pessoas está preocupada com o país e escancara isso para a população, o que vem acontecendo. Só que nós não podemos esquecer que isso já acontecia e que agora é de conhecimento público um país extremamente adoentado nesse sentido. O professor lembrou aqui uma coisa que a gente estava até falando fora do ar, que é uma questão de novas gerações, né? Que estão assumindo cargos, né? Juízes, novos promotores, pessoas do Ministério Público, são pessoas novas que estão aí querendo uma mudança do país. Né? Por isso que se vê muitas ações de juízes e promotores indo em busca e abrindo a caixa, né? Para ver o que está lá dentro e sabendo que, na verdade, aquilo que a gente já vem vivendo há um certo tempo, já se vivia há muitos anos, vocês não estão colocando aqui, né? De uma política errada, né? que a gente vive, e que agora está se abrindo dessa forma e as pessoas estão podendo enxergar realmente o que é a podridão que existe por detrás disso. Gravíssimo, gravíssimo. Em grande parte, quando ele fala dessas novas gerações, a gente tem que ver também, acho que as novas tecnologias, né? A gente tem, tradicionalmente, no Brasil, 6 grandes famílias que dominam os principais meios de comunicação. E são os meios de comunicação que transformam fatos em notícias, ou seja, eles fazem uma espécie de triagem daquilo que a população vai enxergar. Né? Para a grande maioria das pessoas, a televisão ainda é a principal fonte de informações. E quem decide o que vai passar na televisão? Ou seja, eu tenho ali famílias que dominam esse processo. Hoje você tem uma fissura nessa lógica. Você tem a internet, você tem as redes sociais, você tem mídias alternativas. Provavelmente, muito do que a gente está vendo hoje não seria visto há 30 anos atrás. Porque isso já esteve presente, já foi muitas vezes abafado pela grande imprensa desse país.
Então, graças às redes sociais, ao acesso à informação que você tem, muito do que está sendo colocado não seria, a população não teria conhecimento há 30 anos atrás, porque não é do interesse dessa grande mídia. Se vocês se lembram, quando foi citado aqui as diretas já, a principal rede de televisão do Brasil, com quase 1 milhão de pessoas nas ruas, disseram que a população estava lá comemorando o aniversário de São Paulo. Foi assim que foi passado nos principais jornais, o movimento das diretas, onde você tinha quase 1 milhão de pessoas nas ruas. Então, todo mundo comemorando o aniversário de São Paulo. Quer dizer, então, hoje esse poder de decidir o que é fato, o que vai virar notícia, o que é a verdade, não é mais um monopólio dessas 6 grandes famílias. Né? A população consegue cavar uma fissura ali. Então, você tem grupos novos no judiciário, você tem grupos novos dentro da Polícia Federal, que passou a ter autonomia, foi muito mais equipada. Né? E você tem, então, blocos de resistência a essa ordem vigente. Né? Então, surge ali a resistência possível. Falta o quê? Falta o respaldo, falta o apoio popular. É isso que falta. A população parece que se desencantou dos grandes movimentos, se desencantou da sua presença na rua e deixou que o jogo fosse jogado por outros. E aí sim, essa é a grande perda. É aí que a gente... Por que as coisas não se desenlaçam? Porque a população está em casa. Exato. Se ela continuasse nas ruas, ela foi contra a corrupção, por que não continuou contra a corrupção, então? Será essa a bandeira? Porque deixou que outras quadrilhas se apropriassem, então, do bem público. Por que não continuou? Né? Por que não continua agora? Né? Mais evidências que nós temos hoje, nós nunca tivemos. Todo aquele movimento contra a Dilma, por exemplo, o que se tinha contra ela é muito pouco perto do que se tem hoje. Hoje tem provas. E hoje você tem provas. Gravações e tudo mais. E aquela indignação toda, por que ela não permanece? Né? Talvez essa seja a grande questão. Falta uma participação mais ativa da população também. Né? Sim, eu acho que esse descompasso ficou claro nos últimos anos. As novas redes sociais que trazem essa informação muito bem lembrada, ela já é uma forma de adquirir conhecimento muito mais dinâmica do que a política brasileira pode proporcionar. Então, esse descompasso da administração tradicional, dos oligarcas, de grupos hegemônicos que se mantêm no poder afastados do povo e o povo tendo acesso a informações através das redes sociais, isso cria esse descompasso, esse desinteresse por essa política tradicional. Então, vai se buscar uma informação para se ter acesso a uma outra informação que pode levar a uma conclusão. E agora resta o grande passo, que é a mobilização popular. Se isso puder ser feito, realmente nós vamos construir um país mais justo e mais são, né? Mais feliz desse ponto de vista. Bom, eu acho que... eu vou para um rápido intervalo, Tá. A gente volta já com a Ação Nacional. Nós estamos falando aqui sobre o cenário político atual no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, o professor Lobão responde.